O sol desponta no horizonte infinito do Pantanal. A planície se estende até onde a vista alcança, pontuada por capões de mata e espelhos d'água que refletem o céu dourado. Aos poucos, os sons da madrugada dão lugar à sinfonia matinal. O canto melodioso do bem-te-vi, o grito agudo do caracará e, ao longe, o rugido profundo e territorial de uma onça pintada. Se você já assistiu nossos outros vídeos sobre o Pantanal, sabe que esta planície esconde segredos fascinantes. Mas hoje vamos revelar algo que poucos conhecem. Uma guerra silenciosa e constante que acontece bem debaixo dos nossos olhos. Cada centímetro desta imensidão é disputado, demarcado e defendido pelos seus habitantes de forma tão organizada quanto as fronteiras de qualquer nação humana. E se você é novo no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos documentários sobre vida selvagem. Hoje vamos desvendar um dos comportamentos mais fascinantes do reino animal, a territorialidade. Vamos descobrir como onças marcam seus domínios com precisão militar, como tuiuius defendem suas lagoas particulares e como uma complexa rede de territórios invisíveis mantém o equilíbrio perfeito deste ecossistema único no mundo. Para entendermos a territorialidade no Pantanal, precisamos primeiro compreender o que move um animal a delimitar e defender um espaço. Território não é simplesmente o lugar onde um animal vive. É uma área específica que ele defende ativamente contra outros da mesma espécie e às vezes de espécies diferentes. Imagine um mapa invisível sobreposto ao Pantanal, com linhas demarcando propriedades que só os animais conseguem ver, cheirar ou ouvir. Cada território é desenhado por uma combinação precisa de fatores: disponibilidade de alimento, acesso à água, locais seguros para a reprodução e abrigo contra predadores e intempéries. No Pantanal, essa territorialidade ganha contornos únicos e fascinantes. Antes de continuarmos, deixe nos comentários: qual animal você acha que tem o território mais impressionante? Onça, tuiuiu ou algum outro que você conhece? O ciclo anual de cheias e secas transforma completamente a paisagem. Durante a seca, de maio a setembro, os animais se concentram ao redor das áreas que ainda mantêm água. Os territórios se sobrepõem, as disputas se intensificam. É nesta época que podemos observar os comportamentos territoriais mais dramáticos. Já durante as cheias, de dezembro a março, quando até 80% da planície fica submersa, os territórios se expandem. Os animais se dispersam por áreas antes inacessíveis. É um ciclo milenar que moldou estratégias territoriais únicas no planeta. Mas quem são os verdadeiros donos do Pantanal? Começamos nossa jornada com a majestosa onça pintada, o maior felino das Américas e indiscutível rainha deste reino selvagem. Uma onça pintada macho adulto patrulha seu território nas primeiras horas da manhã. Seus passos são silenciosos, mas seus olhos amarelos escaneiam cada detalhe da paisagem. Este macho, que os pesquisadores batizaram de Tico, controla um território de aproximadamente 60 quilômetros quadrados, uma área maior que muitas cidades brasileiras. Para uma onça, o território é questão de vida ou morte. Um território bem estabelecido garante acesso exclusivo às presas favoritas: jacarés, capivaras, peixes e, ocasionalmente, gado doméstico. Mas, principalmente, garante o direito de reprodução com as fêmeas que vivem em territórios sobrepostos ao seu. Tico para diante de uma árvore. Ergue-se sobre as patas traseiras e crava suas poderosas garras no tronco, deixando marcas profundas na casca. Não é apenas um alongamento matinal, é um aviso territorial. Essas marcas visuais comunicam a outros machos: este território tem dono, mas a marcação visual é apenas parte da estratégia. Tico vira-se e libera um jato de urina na base da árvore.
O odor forte e característico contém uma verdadeira carteira de identidade química, idade, condição física, status reprodutivo e, principalmente, uma inequívoca declaração de propriedade. As onças são verdadeiras cartógrafas naturais. Estudos com coleiras GPS revelaram que elas seguem rotas fixas de patrulhamento, visitando marcos territoriais específicos em intervalos regulares. Tico completará um circuito de 15 quilômetros ao longo de 3 dias, reforçando suas marcações e verificando se houve invasões. O sistema é tão preciso que raramente há confrontos diretos entre machos adultos. As marcações funcionam como um sistema de comunicação eficiente. Quem passou por ali, quando passou e em que condição estava. Uma onça experiente pode evitar encontros desnecessários simplesmente lendo as informações deixadas por outras. Mas e quando um jovem macho decide desafiar um território estabelecido? A natureza pode ser implacável. Do outro lado do rio, uma fêmea com 2 filhotes de 8 meses percorre seu território menor, mas igualmente bem definido. Diferente dos machos, as fêmeas têm territórios que se sobrepõem parcialmente, especialmente mães e filhas. Mas quando se trata de recursos críticos, uma carcaça recém-abatida, um local ideal para den, a tolerância desaparece. Esta fêmea, conhecida pelos pesquisadores como Esperança, utiliza uma estratégia diferente de marcação. Suas vocalizações são mais frequentes, rugidos que ecoam pela planície no final da tarde, comunicando sua localização e status aos vizinhos. É uma forma de manter contato com Tico, sinalizando receptividade reprodutiva, mas também avisando outras fêmeas sobre os limites de seu espaço. Observar o comportamento territorial das onças nos ensina sobre a complexidade social destes felinos supostamente solitários. Eles mantêm uma rede sofisticada de comunicação que permite coexistência com conflitos mínimos, garantindo que cada indivíduo tenha acesso aos recursos necessários para sobreviver. Incrível, não é mesmo? Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas maravilhas da natureza. Mas as onças não são os únicos grandes felinos do Pantanal. Compartilhando discretamente o mesmo habitat, temos o puma, um fantasma dourado que desenvolveu uma das estratégias territoriais mais fascinantes da natureza. Ao contrário das onças, que preferem áreas próximas à água, os pumas do Pantanal adaptaram-se a nichos específicos que minimizam a competição com suas primas maiores. Um puma macho move-se silenciosamente pela mata seca, em território que se sobrepõe ao de Tico, mas que raramente resulta em encontros diretos. Esta coexistência é possível graças a uma partição refinada de recursos. Enquanto as onças caçam principalmente durante as horas mais frescas do dia e preferem presas aquáticas e semi-aquáticas, os pumas são mais ativos durante a noite e especializaram-se na caça de animais terrestres menores, veados, queixadas jovens, tatus e aves de grande porte. O puma marca seu território de forma mais discreta que as onças. Sem a capacidade de rugir, ele utiliza outros métodos. Deposita fezes em locais elevados, topos de cupinzeiros, galhos de árvores, rochas, criando latrinas que funcionam como marcos territoriais. As marcas de garras são mais sutis e a marcação com urina é menos frequente. Esta estratégia de território fantasma permite que o puma mantenha uma área de vida considerável, cerca de 40 quilômetros quadrados, enquanto evita confrontos desnecessários com as onças. É um exemplo perfeito de como duas espécies similares podem coexistir através da partição de recursos e adaptação comportamental. Agora me digam nos comentários, vocês já viram um puma na natureza? Compartilhem suas experiências conosco.
Deixando momentaneamente os grandes felinos, nossa atenção se volta para o céu, onde uma das cenas mais impressionantes de territorialidade do Pantanal está prestes a se desenrolar. Um casal de tuiuius, os majestosos símbolos do Pantanal, aproxima-se de sua lagoa particular. Com quase 2 metros de altura e 3 metros de envergadura, estes gigantes alados são verdadeiros proprietários de territórios aquáticos bem definidos. Durante a estação seca, quando as lagoas se tornam escassas, a territorialidade dos tuiuius intensifica-se dramaticamente. Este casal, que os pesquisadores acompanham há 5 anos, defende uma lagoa de aproximadamente 2 hectares com determinação férrea. Observem, um jovem tuiuiu solitário ousa se aproximar da margem da lagoa. Imediatamente, o macho residente ergue-se em toda a sua imponência. As asas se abrem completamente, o pescoço se estende e ele emite uma série de estalos com o bico que ressoa pela planície, o som característico que dá nome à espécie. O intruso hesita, mas continua a se aproximar. Agora é a vez da fêmea se manifestar. Ela se junta ao macho em uma demonstração coordenada de força. Ambos batem as asas vigorosamente, criando um espetáculo visual intimidador. O jovem tuiuiu compreende a mensagem e se retira. Mas a defesa territorial dos tuiuius vai além das demonstrações. Durante a época reprodutiva, eles defendem não apenas suas áreas de alimentação, mas também seus locais de nidificação. Os ninhos, construídos no topo de árvores mortas ou paratudais, podem ser reutilizados por anos, tornando-se patrimônios familiares passados de geração em geração. A comunicação territorial entre tuiuius é fascinante. Além dos estalos característicos, eles utilizam voos de patrulhamento, longos voos circulares sobre seu território, que servem tanto para monitorar invasões quanto para anunciar ocupação aos vizinhos. Interessantemente, os territórios de tuiuius podem se sobrepor com os de outras espécies de aves aquáticas sem conflito. Garças, biguás e marrecos alimentam-se na mesma lagoa, mas em diferentes profundidades e horários, demonstrando como a partição de recursos permite a coexistência pacífica. Saindo das águas abertas e entrando na mata ciliar, encontramos territórios de dimensões muito diferentes, mas igualmente bem defendidos. O canto melodioso do bem-te-vi ecoa pela manhã pantaneira. Este pequeno tiranídeo, pesando apenas 60 gramas, defende um território que pode parecer insignificante comparado aos domínios das onças. Talvez apenas 2 ou 3 hectares, mas que é mantido com a mesma determinação. Um macho de bem-te-vi canta de seu poleiro favorito, uma árvore de cambará florida. Seu canto não é apenas melodia, é uma declaração territorial precisa. Cada nota comunica informações específicas. Eu sou um macho saudável, este território está ocupado, fêmeas são bem-vindas, machos rivais devem procurar outro lugar. A territorialidade acústica é uma das mais sofisticadas da natureza. O bem-te-vi conhece não apenas os limites geográficos de seu território, mas também seus limites sonoros. Ele sabe exatamente até onde sua voz alcança e posiciona seus poleiros de canto de forma estratégica para maximizar a cobertura acústica. Quando outro macho ousa cantar dentro de seu território, a resposta é imediata. O residente aproxima-se rapidamente, intensifica seu canto e, se necessário, parte para o confronto físico. Essas batalhas aéreas, embora breves, são decisivas na manutenção das fronteiras territoriais. Durante a época reprodutiva, a defesa territorial intensifica-se. O macho não apenas expulsa outros machos, mas também defende recursos específicos. Árvores frutíferas, locais de nidificação adequados e fontes de insetos para alimentar os filhotes. O que torna o sistema territorial dos bem-te-vis ainda mais interessante é sua flexibilidade sazonal.
Durante a abundância de frutos no final da seca, os territórios podem se contrair, permitindo maior densidade populacional. Na escassez, eles se expandem, garantindo recursos suficientes para cada casal. E você sabia que cada bem-te-vi tem um sotaque diferente dependendo da região? Se você quer descobrir mais curiosidades fascinantes sobre aves brasileiras, não esqueça de se inscrever no canal. Mas nem todos os territórios no Pantanal são defendidos individualmente. Mergulhando nas águas cristalinas dos rios, encontramos um dos sistemas territoriais mais cooperativos e fascinantes da natureza. Uma família de lontras gigantes desliza graciosamente pelo rio Cuiabá. 8 indivíduos, um casal reprodutor, seus filhotes do ano anterior e os novos bebês, movem-se em formação coordenada. Esta não é apenas uma família, é uma unidade territorial cooperativa que defende coletivamente um dos territórios mais extensos do Pantanal. O território desta família estende-se por mais de 12 quilômetros ao longo do rio, incluindo lagoas laterais, praias de descanso e locais específicos de pesca. Diferente dos territórios terrestres, o território das lontras é linear, seguindo os cursos d'água e incluindo todas as áreas marginais adequadas. A defesa territorial das lontras é verdadeiramente impressionante. Quando uma família rival é detectada, todos os membros participam da expulsão. Os adultos vocalizam intensamente, uma cacofonia de guinchos, rosnados e latidos que pode ser ouvida a quilômetros de distância. Os jovens aprendem observando, preparando-se para um dia defenderem seus próprios territórios. As lontras gigantes utilizam um sistema sofisticado de latrinas comunais para marcar seu território. Em praias estratégicas ao longo do rio, toda a família deposita fezes em locais específicos. Essas latrinas funcionam como placas de sinalização química, informando outras lontras sobre a composição do grupo, sua condição de saúde e, principalmente, que o território está ocupado. O sistema territorial das lontras é tão eficiente que raramente há conflitos violentos entre famílias. O investimento energético na manutenção de latrinas e patrulhamento regular é compensado pela redução de confrontos desnecessários. Mas o aspecto mais fascinante da territorialidade das lontras é sua herança familiar. Quando os jovens atingem a maturidade sexual, eles não são simplesmente expulsos. Dependendo da disponibilidade de territórios adjacentes, eles podem estabelecer novos domínios em áreas contíguas ao território parental, mantendo relações cooperativas e até mesmo compartilhando recursos em épocas de escassez. Saindo das águas dos rios e adentrando as lagoas mais rasas, encontramos um dos personagens mais icônicos do Pantanal, cuja territorialidade é tão flexível quanto as águas que habita. Um grupo de capivaras descansa placidamente na margem de uma lagoa. Estes roedores gigantes, os maiores do mundo, desenvolveram um sistema territorial único que se adapta perfeitamente às flutuações sazonais do Pantanal. Durante a seca, quando as capivaras se concentram ao redor dos corpos d'água remanescentes, a territorialidade intensifica-se. Um macho dominante, facilmente identificável por sua glândula nasal hipertrofiada e comportamento assertivo, estabelece controle sobre uma praia específica e as águas adjacentes. Este território não é apenas sobre espaço, é sobre recursos críticos. A praia oferece locais ideais para termorregulação. Capivaras não suam e dependem da água e da sombra para controlar a temperatura corporal. As águas rasas adjacentes fornecem plantas aquáticas nutritivas e escape rápido de predadores. O macho dominante marca seu território de várias formas. A mais óbvia é a marcação com secreções da glândula nasal, que ele esfrega em vegetação emergente ao redor de sua praia. Esta marca oleosa e aromática é como uma assinatura química que persiste por dias, mesmo sob chuva,
Mas a defesa territorial das capivaras é onde a verdadeira estratégia se revela. Diferente de muitos mamíferos territoriais, o macho dominante raramente expulsa todos os outros machos. Em vez disso, ele estabelece uma hierarquia complexa que permite a coexistência desde que sua posição dominante seja reconhecida. Quando um jovem macho desafia a hierarquia, o confronto é ritualizado e raramente resulta em ferimentos graves. Os machos se encaram, erguem os pelos do pescoço e podem partir para uma guerra de empurrões e mordiscadas superficiais. O perdedor simplesmente aceita uma posição subordinada na hierarquia. Esta flexibilidade territorial é crucial durante as cheias. Quando as águas sobem e as capivaras se dispersam por áreas antes inacessíveis, os territórios rígidos se tornariam impraticáveis. Em vez disso, o sistema hierárquico permite que o grupo se mova como uma unidade social coesa, com o macho dominante mantendo prioridade na escolha de novos locais de descanso e alimentação. As fêmeas, por sua vez, mantêm uma territorialidade mais sutil, focada na defesa de locais de nascimento e áreas de criação dos filhotes. Uma fêmea grávida pode se tornar surpreendentemente agressiva na defesa de um local específico onde planeja dar à luz, expulsando até mesmo machos dominantes da área escolhida. Deixando as margens das lagoas e adentrando as águas mais profundas, encontramos um dos predadores mais antigos e bem-sucedidos do planeta, cuja estratégia territorial é tão eficiente quanto letal. Um jacaré do Pantanal de 4 metros desliza silenciosamente pela superfície de uma lagoa. Seus olhos dourados emergem da água como periscópios, monitorando cada movimento ao redor de seu domínio aquático. Este macho adulto, que os pesquisadores estimam ter mais de 50 anos, é o senhor absoluto desta lagoa de 6 hectares. A territorialidade dos jacarés é fascinante por sua simplicidade e eficiência. Durante a seca, quando as lagoas se tornam escassas, os jacarés maiores estabelecem controle sobre os melhores corpos d'água. O tamanho é tudo. Não há demonstrações elaboradas ou marcações complexas. O maior jacaré simplesmente toma posse, e os menores se submetem ou procuram outras opções. Este sistema baseado em tamanho cria uma hierarquia natural extremamente estável. Jacarés crescem continuamente ao longo da vida, então a posição na hierarquia territorial reflete diretamente a idade e experiência do animal. Um jacaré de 4 metros não apenas venceu todas as batalhas territoriais de sua vida, ele sobreviveu tempo suficiente para crescer até esse tamanho impressionante. A defesa territorial dos jacarés é direta e eficaz. Quando um jovem macho de 2,5 metros ousa se aproximar da lagoa, o residente simplesmente emerge da água, abre as mandíbulas em uma demonstração intimidadora e emite um rugido profundo que vibra através da água. A mensagem é clara e inequívoca. Se a intimidação não funcionar, o confronto físico é breve e decisivo. Jacarés são máquinas de luta perfeitamente adaptadas. Corpo blindado, mandíbulas com força de mordida superior a 1.500 quilos por centímetro quadrado e agilidade surpreendente na água. Felizmente, a maioria dos conflitos territoriais é resolvida através da intimidação. Durante a época reprodutiva, a territorialidade dos jacarés ganha uma nova dimensão. Os machos dominantes não apenas controlam as melhores áreas aquáticas para a alimentação, mas também as praias mais adequadas para a nidificação. As fêmeas são atraídas para estes territórios prime, garantindo que apenas os machos mais fortes e experientes se reproduzam. O que torna a estratégia territorial dos jacarés ainda mais impressionante é sua longevidade. Um território bem estabelecido pode ser mantido pelo mesmo macho por décadas. Este continuity permite um conhecimento íntimo de cada centímetro do domínio. Os melhores locais de emboscada, os padrões de movimento das presas, as rotas de escape mais eficientes.
Mas nem todos os répteis do Pantanal dependem do tamanho para estabelecer territórios. Escondida entre a vegetação aquática, uma das mais impressionantes predadoras da América do Sul utiliza uma estratégia completamente diferente. Uma sucuri de 6 metros mantém-se imóvel entre os aguapés, praticamente invisível. Esta fêmea adulta estabeleceu um território de emboscada em um estreitamento natural do rio, onde capivaras, veados e outros mamíferos vêm beber água. Sua estratégia territorial é a paciência elevada ao nível da arte. Diferente da maioria dos animais territoriais, a sucuri não marca ou patrulha ativamente seu território. Em vez disso, ela seleciona locais estratégicos baseados em anos de experiência e permanece lá, às vezes por semanas, esperando a oportunidade perfeita. Esta aparente passividade é, na verdade, uma estratégia territorial altamente sofisticada. A sucuri conhece intimamente os padrões de comportamento de suas presas. Ela sabe que este estreitamento do rio é usado regularmente por capivaras como rota de fuga de predadores terrestres. Sabe que veados vêm beber água sempre no mesmo horário. Seu território não é definido por marcações ou confrontos, mas pelo conhecimento íntimo dos hábitos locais da fauna. A fidelidade ao local é notável. Estudos de marcação e recaptura mostraram que sucuris adultas podem retornar aos mesmos pontos de emboscada por anos consecutivos. Algumas fêmeas foram observadas utilizando os mesmos locais por mais de uma década, aperfeiçoando continuamente sua estratégia de caça. Durante a época reprodutiva, a estratégia territorial das sucuris muda dramaticamente. Machos múltiplos podem ser atraídos para o território de uma fêmea, resultando em bolas reprodutivas, onde dezenas de machos competem pelo direito de copular. Nestes momentos, a fêmea temporariamente abandona sua estratégia de emboscada solitária. A territorialidade da sucuri nos ensina que nem todos os territórios precisam ser defendidos ativamente. Às vezes, a estratégia mais eficiente é simplesmente conhecer o ambiente tão intimamente que você se torna parte indivisível dele. Estratégia impressionante, não acham? Se vocês estão aprendendo algo novo, que tal compartilhar este vídeo com alguém que também ama a natureza? Retornando às áreas mais abertas da planície, encontramos um fenômeno fascinante. Como diferentes espécies com territórios sobrepostos conseguem coexistir sem competição destrutiva. Durante as primeiras horas da manhã, uma complexa dança territorial desenrola-se ao redor de uma lagoa no coração do Pantanal. Um casal de tuiuius alimenta-se nas águas mais profundas, enquanto uma garça branca grande pesca metodicamente na margem rasa. Próximo dali, um jacaré do Pantanal mantém vigília e uma família de capivaras descansa na praia oposta. Esta coexistência pacífica não é acidental. É o resultado de milhões de anos de evolução que refinaram estratégias de partição de recursos. Cada espécie ocupa um nicho temporal e espacial específico que minimiza a competição direta. Os tuiuius alimentam-se principalmente durante as horas mais frescas do dia, preferindo águas com profundidade entre 20 e 40 centímetros. Suas longas pernas e pescoço permitem acesso a presas que outras aves não conseguem alcançar. A garça branca grande, embora similar em aparência, prefere águas mais rasas e utiliza uma técnica de pesca completamente diferente, permanecer imóvel até que a presa se aproxime. O jacaré, por sua vez, é mais ativo durante o período mais quente do dia, quando sua temperatura corporal otimizada permite máxima eficiência de caça. As capivaras utilizam a lagoa principalmente para termorregulação durante as horas mais quentes, evitando os períodos de maior atividade dos predadores. Esta partição temporal permite que múltiplas espécies utilizem os mesmos recursos sem competição direta. É um sistema tão refinado que perturbações humanas
como turismo inadequado, que altera os horários naturais de atividade dos animais, podem desestabilizar todo o equilíbrio. Mas, e quando os recursos se tornam verdadeiramente escassos? Durante secas extremas, quando até mesmo as lagoas permanentes começam a secar, como estes territórios cuidadosamente estabelecidos se adaptam? A seca de 2020 forneceu uma oportunidade única para observar a flexibilidade dos sistemas territoriais pantaneiros. Lagoas que normalmente mantinham água durante toda a estação seca secaram completamente. Territórios estabelecidos há anos tornaram-se inviáveis da noite para o dia. O que os pesquisadores observaram foi fascinante. Em vez de conflitos intensificados pela escassez extrema de recursos, muitas espécies demonstraram flexibilidade territorial surpreendente. Tuiuius, que normalmente defenderiam lagoas individuais, começaram a tolerar maior densidade populacional ao redor dos poucos corpos d'água remanescentes. Jacarés, conhecidos por sua territorialidade baseada em tamanho, desenvolveram uma tolerância temporária que permitiu concentrações nunca antes observadas. Uma lagoa que normalmente abrigaria 2 ou 3 jacarés adultos chegou a concentrar mais de 20 indivíduos sem conflitos significativos. Esta flexibilidade territorial demonstra que os animais do Pantanal evoluíram não apenas estratégias para condições normais, mas também mecanismos de sobrevivência para eventos extremos. A territorialidade rígida dá lugar à cooperação pela sobrevivência quando necessário. Vocês já presenciaram animais mudando comportamentos durante secas ou enchentes? Contem suas experiências nos comentários. Adoramos ler suas histórias. Infelizmente, os territórios selvagens do Pantanal enfrentam pressões crescentes que testam esta flexibilidade além de seus limites naturais. A expansão da pecuária, o desenvolvimento de infraestrutura e as mudanças climáticas estão fragmentando territórios que se mantiveram intactos por milênios. Estradas cortam territórios de onças ao meio, forçando os animais a escolhas impossíveis: atravessar rodovias perigosas ou abandonar partes cruciais de seus domínios. Fazendas substituem áreas de alimentação natural, comprimindo territórios em espaços cada vez menores. Barragens alteram os ciclos hidrológicos naturais que determinam a expansão e contração sazonal dos territórios aquáticos. Mas há esperança. Projetos de conservação no Pantanal estão implementando corredores ecológicos que conectam fragmentos de habitat, permitindo que os animais mantenham territórios viáveis. Fazendeiros progressistas estão adotando práticas que permitem coexistência entre gado e vida selvagem, reconhecendo que territórios saudáveis da fauna nativa indicam ecossistemas prósperos. A tecnologia moderna está revolucionando nossa compreensão da territorialidade pantaneira. Coleiras GPS com transmissão por satélite permitem mapear territórios de onças em tempo real. Câmeras automáticas revelam comportamentos territoriais noturnos nunca antes documentados. Análises genéticas de fezes coletadas em marcos territoriais fornecem informações sobre parentesco, dieta e condição de saúde dos animais. Estes dados não são apenas academicamente interessantes. Eles são cruciais para estratégias de conservação eficazes. Entender o tamanho mínimo de território necessário para uma onça se reproduzir com sucesso informa decisões sobre o tamanho de reservas. Mapear rotas de patrulhamento tradicionais ajuda no planejamento de corredores ecológicos. Se vocês se interessam por conservação, temos uma playlist especial sobre esse tema. Cliquem no card que apareceu na tela ou vejam na descrição do vídeo. À medida que o sol se põe sobre o Pantanal, pintando o céu de tons dourados e vermelhos, a sinfonia territorial da planície alcança seu crescendo. O rugido territorial de uma onça ecoa à distância. Um tuiuiu estala o bico marcando sua presença.
O canto do Bem-TV anuncia que seu território permanece seguro mais um dia. Cada som, cada marca, cada patrulhamento faz parte de uma sinfonia invisível que mantém o equilíbrio deste ecossistema único. Os territórios que observamos hoje são o resultado de milhões de anos de evolução, refinados pela seleção natural até atingirem eficiência quase perfeita. Mas esta sinfonia territorial está mudando. As pressões humanas estão alterando as regras de um jogo evolutivo milenar. A questão que enfrentamos não é se devemos proteger os territórios selvagens do Pantanal, é se ainda temos tempo de fazê-lo eficazmente. A territorialidade no Pantanal nos ensina lições profundas sobre organização, cooperação e sustentabilidade. Cada animal, do menor Bem-TV à maior onça-pintada, mantém apenas o território necessário para sua sobrevivência e reprodução. Não há expansão desnecessária, não há acúmulo de recursos além das necessidades. É um sistema econômico natural baseado na sustentabilidade verdadeira. Observar estes territórios selvagens também nos lembra de nossa própria natureza territorial como espécie. Nós, humanos, também somos animais territoriais, mas nossa capacidade de modificar o ambiente nos deu um poder desproporcional. Com este poder vem a responsabilidade de garantir que nossos territórios humanos não destruam os territórios naturais que tornam a vida possível. O Pantanal nos oferece uma oportunidade única de aprender com bilhões de anos de evolução comportamental. Cada território defendido, cada marca deixada, cada confronto evitado através de comunicação eficiente, representa conhecimento ancestral sobre como viver de forma sustentável em um mundo de recursos limitados. E aí, qual foi a estratégia territorial que mais impressionou vocês neste vídeo? Votem na enquete que acabei de criar na aba Comunidade do canal. Enquanto a noite pantaneira avança, e os sons diurnos dão lugar aos noturnos, os territórios não desaparecem. Eles simplesmente mudam de guardião. A coruja buraqueira assume a vigilância dos campos abertos. O gato palheiro patrulha silenciosamente a mata ciliar. A vida territorial do Pantanal nunca para, apenas se transforma com o ciclo eterno do dia e da noite. No maior alagado do mundo, cada centímetro quadrado conta uma história de sobrevivência, adaptação e persistência. Os territórios invisíveis que mapeamos hoje são testemunhos vivos de que é possível viver em harmonia com os recursos naturais, desde que respeitemos os limites impostos pela própria natureza. A próxima vez que observarem um Bem-TV cantando em uma árvore, lembrem-se, vocês estão testemunhando um dos sistemas de comunicação mais antigos e eficientes do planeta. Quando virem pegadas de onça em uma trilha, saibam que estão observando marcos territoriais de um sistema de propriedade mais antigo que qualquer civilização humana. O Pantanal nos ensina que território não é apenas sobre propriedade, é sobre responsabilidade. Cada animal que defende um território também assume a responsabilidade de mantê-lo saudável. Uma onça que destrói seu próprio habitat não terá território para defender. Um tuiuiu que polui sua lagoa não terá onde pescar. É um sistema de propriedade baseado na sustentabilidade obrigatória. E talvez esta seja a lição mais importante que podemos aprender com os territórios selvagens do Pantanal. Que verdadeira propriedade vem acompanhada de verdadeira responsabilidade. Que o direito de usar recursos naturais é indissociável do dever de preservá-los. Que território não é apenas o que defendemos, mas o que deixamos para as próximas gerações. Nas primeiras horas do amanhecer de mais um dia pantaneiro, enquanto Tico a onça inicia sua ronda territorial matinal, enquanto o casal de tuiuius verifica sua lagoa particular, enquanto o Bem-TV anuncia mais uma vez que seu pequeno reino permanece seguro, eles não sabem que estão participando de uma das demonstrações mais perfeitas de sustentabilidade que existe na natureza.
Cada rugido, cada canto, cada marca deixada para trás é parte de um sistema que funciona há milhões de anos, sem esgotar recursos, sem destruir habitats, sem comprometer o futuro. É um modelo de vida que nossa espécie faria bem em estudar e, quem sabe, aprender a emular. No final das contas, os territórios do Pantanal nos lembram de uma verdade fundamental. Não herdamos a terra de nossos antepassados, nós a emprestamos de nossos filhos. Cada território defendido por um animal selvagem é uma promessa de que haverá um amanhã para as próximas gerações. Cada marca territorial deixada é um compromisso com a continuidade da vida. E enquanto o Pantanal desperta para mais um dia de sua existência milenar, com seus territórios invisíveis, mas precisos, com suas fronteiras respeitadas, mas flexíveis, com seus conflitos resolvidos através de comunicação e não de destruição, ele continua sendo o que sempre foi, um professor silencioso de como viver de forma verdadeiramente sustentável em um mundo de recursos finitos. A territorialidade no Pantanal não é apenas um comportamento animal fascinante, é um modelo de organização social, econômica e ecológica que nossa espécie precisa desesperadamente aprender a aplicar. Porque no final, todos nós somos apenas mais uma espécie animal, habitando o mesmo planeta finito, defendendo territórios temporários em uma casa que pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. No maior alagado do mundo, cada animal conhece seu lugar. Cada território tem seu dono. Cada fronteira é respeitada. E a vida continua, sustentável e próspera, há milhões de anos. Talvez seja a hora de aprendermos com estes mestres ancestrais da territorialidade como criar nossos próprios territórios humanos de forma que eles também possam prosperar por milhões de anos. Porque no final, não somos apenas observadores da territorialidade pantaneira, somos participantes involuntários dela. Nossas ações determinam se os territórios que observamos hoje ainda existirão amanhã. Se as onças de Tico terão descendentes para herdar seu domínio. Se as lagoas dos Tuiuius continuarão cristalinas. Se os cantos territoriais dos Bem-Tevis ainda ecoarão pelas manhãs pantaneiras do futuro. A escolha é nossa. O tempo é agora. E os professores, com suas lições de milhões de anos de territorialidade sustentável, estão esperando pacientemente que finalmente aprendamos. Se você chegou até aqui, você é um verdadeiro amante da vida selvagem. Deixe um comentário com a palavra território para mostrar que assistiu até o final. E não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer os segredos fascinantes da territorialidade animal. Até a próxima aventura selvagem.